Opa, seja bem-vindo a mais esse episódio do CTL Cast. Hoje a gente vai falar das raízes e do legado da CTL. A gente traz como convidado aqui nada mais nada menos que o senhor Alexandre, fundador da CTL. Senhor Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você. Estou com o senhor Alexandre, Nélio, também aqui para ajudar nessa entrevista, nesse bate-papo. Então, eu quero começar perguntando para o senhor como que foi o começo, né? Quais foram os maiores desafios, os maiores aprendizados que marcaram a fundação da CTL? Conta um pouquinho para a gente, senhor Alexandre. Bom, na minha época de estudante, nunca me faltou nada pelos meus pais. Mas meu pai era meio desmiolado. Uhum. E sempre tinha as coisas e acabava quebrando. Então eu sempre, mesmo na época de estudante, nós trabalhamos um caminhão. Fui muambeiro. Trabalhou vendendo muamba? Muamba, olha só. Para poder pagar a escola. Incrível. Para poder terminar o curso. Comprava perfume, calça ali na época. Empreendedor desde pequeno. Não, desde pequeno não, já era adulto. Já era mais adulto. Já adulto. E quando me formei, eu tive a sorte de conseguir um emprego de imediato. Aliás, saiu eu e mais 2 amigos procurando emprego. Paramos em Goiânia. Goiânia? Em Goiânia. Nós estávamos indo para Brasília. Paramos em Goiânia, todo mundo conseguiu emprego. Só que pagava um valor. Aí falamos, não, vamos esperar mais um pouquinho. Fomos para Brasília, e em Brasília eu tenho um primo, que é ligado a um primo dele, muito rico em Brasília, e ele me conseguiu um outro emprego lá, pelo dobro do valor que eu receberia em Goiânia. Esses outros 2 amigos acabaram ficando em Goiânia. E você? O senhor para Brasília? Brasília. Em Brasília, comecei a trabalhar, acabei conhecendo a minha esposa em Brasília e acabei casando em Brasília. E o senhor é original de onde? De Uberaba. Uberaba, mineiro. Conquista, uma cidade pequenininha, tá okay. Perto de Uberaba. Ah. Mas toda a minha vida eu morei em Uberaba. E começando como engenheiro, e eu sempre fui mais comerciante. Então eu comprava, apareceu lá umas salas para serem compradas na construção, eu comprei, consegui vender para outros amigos, e fazendo um pé de meia. Uhum. Comprei terreno, vendi terreno, até ser transferido para São Paulo. Onde eu trabalhei mais 6 anos em São Paulo nessa empresa. Que foi, na época, essa empresa era considerada a maior empresa de saneamento do Brasil. Ah, então já era de saneamento. Era de saneamento. Legal. Ela fazia saneamento e instalações hidráulica e elétrica. Predial. Qual a idade mais ou menos, Alexandre, você tinha nessa época? Eu me formei com 26. Eu estava já com 29, 32 anos. 32 anos. Então, quando me transferiram para São Paulo, me colocaram exatamente para fazer obra de saneamento. Foi a primeira obra que essa empresa pegou em São Paulo. Ela tinha obra no Brasil toda. Nossa. Tinha um currículo de atestados maravilhoso. Uhum. E ela acabou quebrando. Aquilo que a gente falou. Porque era muita boca para comer do mesmo prato. Imagino. Tinha muito parente, muita gente. E aí eu já tinha formado a empresa, resolvi sair dessa empresa, e eu recebi minha quitação em reta escavadeira, compressor, betoneira. Recebi toda a minha quitação nisso. Um equipamento. A quitação, quando o senhor fala, seria uma certificação para operar? Quitação de CLT. Uma quitação de CLT. Do que eu tinha para receber. Entendi, recebeu tudo em máquina. Em máquina. Olha só.
Alguma delas ainda existe hoje? Não existe, não. Nada mais. Nada mais existe. E aí começa, então, como que é? Centro, como que é? Construções, terraplenagem e locação. E locação de máquinas. Meu irmão, que era um cara muito esperto, apesar dele hoje estar com problemas de saúde. Ele sempre foi muito bom comercial e sempre trabalhou muito. Entendi. E ele não tinha uma perspectiva para ele, como ele não parou o estudo no colégio, então eu resolvi trazê-lo para São Paulo para a gente fazer essa empresa. Ah, que legal. Então foi também uma proposta de contribuir com o seu irmão, né? Trazer o seu irmão. Sim. Isso é incrível. É isso aí. E aí, então, quais foram os maiores desafios, né? Quando começa a CTL, quando a gente fala assim, fundou a CTL, saiu da empresa, tá com as máquinas, o irmão veio para cá, quais foram os principais desafios no início, assim, se o senhor pudesse lembrar? Financeiro? Financeiro. E como foi lidar com isso? Não, o que eu ganhava de salário, aplicava um pouco nessa época. O Cristiano já tinha nascido. Então, a gente, uma parte do salário, separava, aplicava nas obras, que nós começamos a pegar a obra de subempreitada e fomos tocando. De pouquinho em pouquinho, se equilibrando daqui e dali, muito bom. Teve algum momento dessa história dos 48 anos da CTL que o senhor pensou em desistir? Sim. A gente trabalhava sempre de subempreitada. E muitas dessas empresas nos deram o cano. Deixamos de receber. Várias empresas que nós trabalhamos e acabaram quebrando e nós ficamos sem receber. E aí, nesses momentos, vinha aquele pensamento. Exatamente. E o que te manteve firme para continuar? Se o senhor pudesse dizer, o que falou assim? Opção. Opção. É só isso que eu sei fazer na vida, eu vou continuar fazendo na vida. Toda a vida eu fiz, então. Opção. Era comercialmente e técnico. Eu nunca fui um bom técnico. Modéstia, né? Geralmente quando as pessoas falam assim, é um pouco de modéstia também, né? Pegando um pouco dessa linha de tempo, senhor Alexandre, se o senhor fosse fazer uma referência, né, de como é o mercado, os parceiros, da ocasião ali no início, quando o senhor começou, e agora, o que o senhor colocaria, né, como hoje, estando mais fácil de se trabalhar, né, no mercado, ou está mais difícil do que antigamente? Hoje é mais difícil. Na época, tinha as empresas tradicionais de São Paulo, que trabalhavam no saneamento, e como eu já as conhecia, então era fácil, tinha pouca mão de obra para poder trabalhar. Então a gente formava um grupo, pegava a obra de subempreitada e começamos a fazer. Começamos a adquirir atestados técnicos, que para poder participar de licitação, naquela época, precisava de atestado técnico. Entendi. Então, antigamente, a concorrência era menor. Muito menor. Hoje tem muitas empresas, muitas ofertas para o mercado. A concorrência é muito pesada aqui. Pesada hoje em dia, muito bom. E olhando para trás, o que mais orgulha o senhor quando o senhor olha para trás essa jornada de 48 anos que o senhor construiu? O senhor construiu junto com um time, com uma família, Sim. com uma equipe, né? O que mais orgulha quando o senhor olha para trás e vê onde chegou hoje? Qual é a lembrança que o senhor tem, que o senhor fala assim, que enche o peito e fala assim, valeu a pena? Quando nós começamos a trabalhar com mais tecnologia, quando nós trouxemos uns equipamentos de última geração para fazer obras de saneamento, que são os equipamentos de mini shield. Como? Mini shield. Mini shield. Que nós trouxemos em 98, se eu não me engano. Então foram pioneiros. A CTL foi pioneira nesses equipamentos ou não? Nós não fomos os pioneiros.
mas nós fomos os primeiros. Um dos primeiros. Na época, quem tinha equipamento desse porte era a construtora Passarelli, que hoje é uma empresa de 100 anos. Ok. Pelo que eu me recordo, assim, por cima, que eu ouço às vezes ali nos corredores, até para treinar o pessoal para operar as máquinas, teve que ir para o exterior. Nós levamos esse funcionário, que hoje é o mecânico desse tipo de equipamento, que está conosco há 45 anos, ele foi para a Suíça, para a Alemanha conosco. Perfeito. Ele, um outro engenheiro que hoje não está na empresa. Quem mais? O engenheiro tem Robson. O Robson. Também foi. Que na época era operador de shield. Aliás, praticamente quase todos os engenheiros nossos hoje tiveram outras, como é que falam? Funções? Outras funções da empresa. Que legal. Encarregados, office boy, sei lá, operador de máquina. E é uma tecnologia que a gente não tem um curso hoje no Brasil, né? Não tem. E a empresa que vende também não dá. Ela não dá assistência para a gente. Ou seja, um dos desafios da CTL hoje para manter esse mercado é formar a própria mão de obra. Exatamente. E hoje nós estamos necessitando formar mais gente. Está para chegar um equipamento novo que nós adquirimos para essas obras, que hoje nós estamos com contratos com a Sabesp. Legal. Então a gente pode dizer que a CTL tem essa cultura de formar pessoas dentro, né? De dar oportunidade para as pessoas que estão na CTL de ir subindo de posições, de cargos. Né? Sempre nós tivemos dando essa oportunidade para todos. E a mão de obra, né? Como o Nélio citou, a mão de obra está cada vez mais escassa para a construção civil. Qual que é a sua visão, senhor Alexandre? O que o senhor enxerga de solução para a mão de obra que está cada vez mais escassa? O que passa pela sua mente? A concorrência está muito grande. Então, o mercado tem oferecido melhores salários, tentando tirar funcionários de outras empresas. E está difícil. E cada dia mais esse funcionário quer mais condições de trabalho, quer um plano de saúde, refeições, alojamento, benefícios, né? Todos os tipos de benefícios. Entendi. Seguro de saúde. E se o senhor soubesse, qual seria a solução? E isso aumenta muito o custo. O custo de uma organização. De uma organização e das obras. Das obras também precisa ser repassado. E que às vezes isso, empresas que não têm esses custos conseguem concorrer conosco e ganhar a licitação. Entendo. E aí acaba sendo, muitas vezes, não sei se a palavra seria desleal, se a palavra seria ético, se a palavra seria coerente, porque uma empresa do porte da CTL tem toda uma estrutura, né? Tem toda uma estrutura, uma segurança, e às vezes equipamentos de ponta, né? Participa de licitação com uma empresa que não tem toda essa estrutura. Imagina, acaba sendo desleal aí nesse aspecto da concorrência. Desleal. É que por ele ter um custo, uma responsabilidade menor. Eu acho que tem aqui um pouco daquilo também, né? Quando a empresa, ela ainda, de certa maneira, tem uma estrutura pequena, ela se torna mais ágil, né? Para entregar um determinado serviço do que a empresa. Ou seja, a empresa vai ganhando uma estrutura. Fragmenta um pouco o mercado, empresas especializadas em pequenas partes e acaba dificultando, né? Claro. Muito bom. E o que o senhor gostaria que nunca fosse esquecido na história da CTL? Se o senhor pudesse deixar uma mensagem no sentido assim, cara, aquilo que aconteceu eu gostaria que nunca fosse esquecido, seja para um aprendizado, seja por uma vitória, uma comemoração, o que o senhor gostaria? A empresa foi feita por menina ali, os meninos. Os meninos estão todos assistindo ali, ó. E o que o senhor gostaria, então, que não fosse esquecido, né? Por exemplo, um aprendizado que teve ao longo desses 48 anos, uma história? Não, essa parte comercial que hoje o Paulo faz muito bem. Boa. Não fosse só... Acho que eu já ouvi falar, inclusive, do senhor, né?
que o senhor tem um tino comercial para coisa, né? Uma pessoa chegou para mim e falou assim: o senhor Alexandre tem um tino comercial que eu nunca vi igual. Então esse tino, é modesta, né? É modesta, né? Mas esse contato, esses relacionamentos aí, então isso que realmente sempre nós tivemos. Que não relacionamento com todos. Muito bom. Todos os nossos concorrentes, e qualquer um aí pode falar o que é a CTL e o que é o Alexandre. Muito bom. E agora, para fechar, a pergunta final, você tem mais alguma pergunta, Nélio, que você pode fazer? Eu vou para a pergunta final aqui. E aí? Certo. Não, eu não seria exatamente uma pergunta, mas colocar a mesa, né? A gente percebe dentro da CTL realmente esse carinho dos colaboradores quando a gente conversa, igual vocês falaram no podcast anterior, né? O pessoal que sai, às vezes, se arrepende ali e quer voltar. E a gente vê no ambiente de trabalho, nos canteiros de obra, praticamente as 4 gerações, né, dentro de uma mesma empresa, né? Você tem pessoas desde hoje nós temos muitos funcionários antigos aqui. E o que você acha que faz eles ficarem, né? Porque assim, igual foi citado também, o salário conta, obviamente. O relacionamento. Eu sempre falei direto tanto com o peão, com o servente, quanto com o engenheiro. Nunca tive dificuldade. Aliás, sempre me criticaram por eu falar direto. Não, você tem que falar com o chefe falar com o outro. Muito bom. Então, o senhor atribui a esse relacionamento verdadeiro, sim. O senhor ser uma pessoa também acessível, sim, né? Que as pessoas podem acessar. Até hoje eles chegam em mim e falam assim: ô, doutor, eu estou precisando de um aumento do salário. Muito bom, isso realmente traz a essência, traz aí o que o senhor começou a construir lá atrás. Então, falando também, principalmente, não só dos antigos, mas agora para os novos, a pergunta de fechamento é: qual conselho o senhor deixaria para os jovens? Porque tem uma galera jovem começando na CTL. Qual conselho o senhor deixaria para os jovens que estão começando hoje na CTL? Diz aí. Trabalho, dedicação. Trabalho, dedicação. Tino comercial. Muito bom. Essa é a essência, né? É a essência de tudo na vida, né? Saber ter tino comercial, construir boas relações. Então, para fechar, se o senhor pudesse... se a CTL fosse uma pessoa, como seria essa pessoa? Cara, simples. É que a CTL, se fosse uma pessoa, seria uma pessoa com simplicidade. Talvez com comprometimento. Muito comprometimento. Uma pessoa que realmente veste a camisa e ama fazer o que faz, né? Sim. Muito bom. Até hoje eu vou ao escritório, apesar deles, você sabe quem, né? Eles estão me deixando um pouco de lado. Mas eu continuo tentando dar palpite. Eu imagino, mas vou aqui fazer uma fofoca. Posso fazer uma fofoca? Tanto o Paulo, como o Cristiano, como o Zé Hamilton, que vai estar aqui na próxima com a gente, sempre falam que a mentoria que o senhor faz, ele é indispensável. Quanto que a essência do senhor, estando na empresa, dá um suporte, dá uma estrutura para todos lá. Então, fofoca, hein? Ninguém pode saber dessa fofoca aqui que a gente fez. Pessoal, acabamos então de realizar mais um podcast aqui com o fundador da CTL, o senhor Alexandre, a raiz, o legado da CTL. Espero que você tenha gostado desse episódio, que você possa se inspirar, se motivar e principalmente se engajar nessa empresa que vem transformando sociedades há 48 anos, tá ok? Até o próximo, valeu!